Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao 7º episódio do Café com Paula. E hoje eu tenho uma convidada muito especial que eu tenho certeza que vai agregar muito conhecimento, a história de vida, a bagagem dela, apesar de ser muito nova, já viveu bastante aí empreendendo. Gel, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Agora eu tenho uma Paula. dúvida, inclusive, como é que se pronuncia? Gel, todo dia eu te chamo de um jeito, né? Gel, Aham. Gel, né? Já reparou isso? Quando eu te mando áudio. É gel. É gel. É muito Gel. comum que me chamem de Gil, não sei porquê, Ah, mas Gil. é gel. Pronto. Então, seja muito bem-vinda, Gel. Muito obrigada. Fico muito feliz pelo convite de estar aqui. A gente veio tentando, né, em outros momentos fazer, mas finalmente deu certo. E eu espero que minha história inspire outras pessoas a trilharem o mesmo caminho que eu. Com certeza. A Gel, ela é lash design, lash de Isso. cílios, né? Como é que fala na Isso. profissão em si? Extensionista Como é que de cílios. Extensionista de cílios. Isso. Pronto. Hoje ela ministra cursos, ela também faz atendimento, tem estúdio, Isso. já tem uma equipe hoje. Aham. Então, é uma área que tá crescendo muito, né? Na estética em si. Sim. E hoje ela vai contar um pouquinho da história dela, Gel, conta pra gente como foi que tu começou, como que iniciou essa tua paixão aí na área de cílios, né? Aham. Antes de cílios, você fazia alguma coisa? Fiquei curiosa agora. Fazia. Eu comecei com estética com 13 anos, eu fazia sobrancelha. Lá no meu interior, fazia só Me design de superou. sobrancelhas. E assim, era aquele só no olhômetro, né? Com a pinça, fazia cagada, super normal, quando você não tem noção alguma. Mas isso me trouxe alguma bagagem, porque despertou em mim o desejo de entrar nesse mercado da estética. Então, eu tentei, de outras formas, entrar em outros mercados, mas eu acabei não me adaptando. E quando eu fiz 18 anos, eu comecei a faculdade de estética. Então, o desejo surgiu através do meu início com design de sobrancelhas. Certo. Mas e essa tua paixãozinha por design de sobrancelha? Foi vendo alguém ou não? Não, foi Só algo muito natural. Eu ia fazendo em mim. Como eu sempre tive a sobrancelha bonita, era muito tranquilo eu fazer em mim. E as pessoas me procuravam pra fazer. Uhum. Só que não dava tão certo assim, né? Mas serviu de experiência. Tu chegou a concluir a faculdade de estética? Não, porque quando eu comecei, eu descobri, né, o mundo lash. E eu fiz um curso, depois eu vou te explicar como foi essa transição. Mas foi uma transição muito grande, então eu não consegui concluir a faculdade. Eu tranquei, eu acho que no 3º período. E não me arrependo de ter tomado essa decisão. Clube, porque eu também aconteceu isso comigo. Eu também cursei, né, a faculdade de estética. E eu larguei no último período. Meu Me Deus. chame de louca, obrigada. Paguei com tanto sacrifício, mas foi isso, né? Eu acredito. Eu também, lá naquele momento, eu disse, meu Deus, o que é que eu tô fazendo? Então, quando eu percebi que eu estava perdendo meu tempo, porque eu não queria atuar como esteticista, eu Aham. pensei, ok, eu já perdi dinheiro até aqui, né? Então, Pra eu que não vou perder perder mais. mais? Foi o Faz meu sentido. pensamento, foi o meu raciocínio. Eu acredito que talvez em algum momento isso tenha passado na tua cabeça, né? Sim, com E certeza. faz quanto tempo que tu trabalha com extensão de cílios? Eu acho que um pouco mais de 3 anos, quase 4 anos, que foi o meu primeiro contato, de fato, com extensão de cílios. Mas eu passei por algumas situações que me impediram de entrar de início, né? Então, eu fiz o curso, passei quase 1 ano sem atuar. E aí, quando eu comecei a atuar de verdade, eu comecei a ter o resultado que eu esperava. Que Então, situações, assim, que tu passou, que te deu um... que me fizeram parar. Na época, eu não entendia sobre o investimento que eu precisava fazer. Então, eu fiz um curso muito simples. Ele não me dava o suporte que eu precisava. Então, quem é lash sabe que fazer tufinho não é correto. E eu aprendi tudo aquilo que eu não deveria fazer. E depois eu fiquei insatisfeita com o resultado. E como financeiramente falando, eu não poderia investir, né, num curso que poderia me dar o que eu precisava. E eu também não tinha noção de que haveria outros cursos que me dariam esse suporte. Então, eu parei. E aí, o que me fez mudar, querer buscar mais, foi uma oportunidade que eu tive em um espaço lash para atender lá. E foi lá que eu descobri que, não, isso que eu tô fazendo é errado. Tem a forma certa de fazer. Então, eu vou buscar investir de verdade. Então, eu fiz o curso, né, quando eu tinha uns 18 anos, quase 19. Mas eu tive um intervalo para começar a atuar como lash. Foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar no espaço. Importante isso que tu tá falando, porque nós, como ministramos cursos, né? Aham. Ministramos cursos. Eu, na
área de micropigmentação e você na área de extensão de cílios. E isso que ela falou é muito importante. Por quê? Para que você que está aí nos assistindo, se você está pensando, por exemplo, em investir em um novo curso ou entrar na área que seja, para que você realmente busque um profissional que possa te dar suporte, que possa realmente fazer orientação, que realmente você veja aquele profissional como referência, porque a gente sabe que quando a gente está começando, é um sacrifício muito grande que nós fazemos ali, de investimento, às vezes nunca, a gente nem tem, às vezes, né, aquele dinheiro, pede emprestado, faz todo um sacrifício, e aí se frustra em um curso, entendeu? E aí você vê ali, você se sente em algum momento estagnado. Então, para você dar um outro start, é ainda mais difícil, porque você já fez o investimento errado. E, Paula, é aquilo que eu sempre falo, eu ouço as alunas dizendo... Eu não tenho dinheiro, mas é justamente por você não ter dinheiro que você precisa fazer o curso para buscar uma fonte de renda, né? Então, esse investimento inicial, ele não é fácil, né? Você sempre busca outras fontes, outras pessoas que possam te ajudar, mas o válido é que você invista num curso que, de fato, te dê aquilo que você precisa. É aquela velha história, o barato às vezes sai caro, né? Então, hoje eu tenho essa visão e eu busco muito... explicar para as minhas alunas ou possíveis alunas que esse investimento é necessário, que existem outras formas de elas fazerem, mas talvez não sejam mais viável. Quando tu não tinha esse recurso inicial, o que tu fez? Em relação ao curso em si? Olha, eu tive que praticar muito. Na época, eu tive que buscar ajuda no YouTube. Não vou negar que no começo... Não, pra fazer teu investimento. Alguém te ajudou? Tu buscou alguma estratégia para que tu conseguisse... Olha, na época eu trabalhava num posto de gasolina, então o meu primeiro curso veio através dessa renda. Mas, Paula, eu precisava sair daquela situação que eu tava, porque tava me prejudicando nos meus estudos também. A minha intenção em trabalhar com cílios não era viver dos cílios, era ter uma renda que pagasse a minha faculdade. Eu queria sair do posto e queria pagar a faculdade através do cílio. Então eu não pensava em viver disso, né? E aí as coisas foram mudando e eu acabei vivendo do cílio e deixando a faculdade. Foi bem diferente do que eu esperava. Foi migrando. Eu não sei se isso acontece contigo, mas, por exemplo, as pessoas quando entram na área da beleza, elas criam, querendo ou não, uma expectativa muito grande de ter um retorno financeiro imediato. E muitas pessoas, querendo ou não, na nossa área, às vezes acabam vendendo isso. E a gente sabe que existe um processo, que existe um percurso a ser seguido. E muitas pessoas que às vezes são CLT, por exemplo, né, trabalham ali de carteira assinada, é importante às vezes a gente até dar uma dica. A área da beleza, por exemplo, a gente consegue unificar, por exemplo, duas formas de trabalhar. Então, por exemplo, se você tá aí, se você ainda é CLT, se você tem desejo de empreender, uma das coisas que eu tenho como dica para você é comece a unificar, a organizar. Você trabalha 8 horas por dia, faz atendimento à noite, né? Ou trabalha de manhã, atende à noite, até você ter uma carteira de cliente, até você já se sentir posicionado e você ver realmente que os seus atendimentos, que a sua carteira de cliente realmente está compensando, né? E compensa você largar o CLT. Porque, às vezes, as frustrações, elas vêm justamente por isso. Eu larguei tudo, eu larguei o meu emprego, eu larguei o meu trabalho e... Agora, o que eu tô fazendo na área da estética, na área da extensão de cílios ou na área da micropigmentação simplesmente não está suprindo, né? Isso já aconteceu contigo, isso já aconteceu com muitas alunas minhas e hoje, quando eu tenho oportunidades, até quando eu vou fazer a abertura de um curso, por exemplo, eu sempre dou dicas, gente, não é assim, é um processo, vamos migrando aos pouquinhos, né? Porque você também tem ali um valor fixo por mês, vai te ajudar até você investir na sua profissão, né? Exatamente. Então você sentiu aquele momento ali... Ficou trabalhando com as duas coisas, né? Eu precisei, na verdade, sair do lugar onde eu tava. Eu fiquei só mais 2 meses depois do curso. E eu precisei sair por questões mesmo do trabalho, coisas que envolviam o trabalho. E graças a Deus eu tinha minha mãe que me ajudava. Então, assim... O que eu precisava, a minha visão na época, era que eu precisava fazer R$360, que era o que eu precisava pagar a faculdade, que eu era bolsista, pagava só esse valor. Então, era o que eu precisava fazer. Mas eu senti na pele, porque eu tinha algumas coisas que eu gostaria de fazer e que eu não poderia mais fazer, né, financeiramente falando. Então, a dica que tu deu foi muito válida, porque, inclusive, serve de orientação para as pessoas que pensam em entrar nesse mercado, ver que todo mundo... tem muita gente hoje faturando, né, nesse mercado, e as pessoas acham que é simples, que a gente entrou hoje no mercado e que elas acham que fazendo o curso hoje e amanhã já vão ter esse mesmo retorno. E, infelizmente, não é assim, né? Existe um percurso e as pessoas precisam respeitar esse processo. Com certeza, Gel.
agora tu contou um pouquinho da tua história, só que eu tenho algo mais a fundo que eu acho que vai conectar muito com a galera que tá aí por trás, que foi uma questão, quando ela me falou, eu digo, nossa, né? Tu já viveu muita coisa, a questão de ter tido filho com 13 anos, né? Sim. Então, isso tu acredita que esse foi um motivo muito forte, de fato, esse é o teu principal motivo pelo qual tu alavancou a tua carreira aí, apenas 22 anos, né? 22 anos e com muita história pra contar, né? Eu acho que indiretamente contribuiu pra minha evolução pessoal e profissional. Eu fui mãe muito nova, com 13 anos. Eu sou natural de Centro do Guilherme, então a gente tem até esse ditado de que no interior, né, as coisas são mais soltas, mais aceleradas. E eu tava tendo uma oportunidade de estudar no internato nesse período em que eu engravidei. Eu acabei não dando continuidade. E depois disso, eu concluí meu ensino médio e precisava fazer alguma coisa. E eu sabia que eu precisava sair de lá. Então, quando eu fiz 17 anos, minha mãe deixou eu vir embora pra São Luís. E eu vim morar com minha irmã. Mas eu já sabia que em algum momento ele viria e que eu precisava dar esse suporte financeiro. Porque o pai dele não contribui de nenhuma forma. Então, eu precisava arcar financeiramente. E se eu ganhasse um salário mínimo, seria muito pouco pra conseguir fazer tudo aquilo que eu esperava, inclusive em relação a ele. Então, eu vejo que eu precisei, com mais sangue nos olhos, dar esse passo, né? De realmente buscar uma fonte de renda. E isso também me ajudou a evoluir. Eu falo até no aspecto de maturidade mesmo, né? No meu âmbito pessoal, porque eu vejo muitas meninas da minha idade fazendo várias coisas aleatórias, às vezes não tem uma visão de vida muito clara, não tem nenhuma perspectiva. E eu, tão nova, consegui, né, galgar tantas coisas. E eu acredito que se eu não fosse mãe, talvez eu não teria essa visão. Não teria acelerado tanto, né? Exatamente. E o que te fez vir pra São Luís? Foi o filho? Foi justamente esse desejo de estudar. Na época, eu queria estudar. Tem alguém aqui, família, amigos, tu deve ter feito bastante agora, né? Tu tinha alguma família, algum parente aqui? A minha irmã já morava aqui, a minha irmã mais velha, ela tava 2 anos. Ela trabalha na área de cílios, não? Não, hoje ela é psicóloga, então ela tava fazendo faculdade na época, e como minha mãe já pagava o aluguel, eu aproveitei e vim, né, pra morar com ela. E agora o resto da minha família já mora, minha avó, meu tio, já tem uma parte da família, mas eu optei por não mais morar com eles. Eu resolvi morar só, questões de privacidade, mas quando eu tava precisando, era com eles que eu morava. Ah, perfeito. Gelwi, já fucei toda a vida dessa mulher. Vou mandar aqui um cafezinho, então vamos lá. Hoje tu é muito envolvida com a questão do marketing digital, né? Sim. Inclusive, hoje você não só foca na parte de atendimentos, né? Eu acredito que você ainda é focada, tipo, atende só tantos clientes por mês, ou não, é só tua equipe? Olha, ano passado, se eu atendi, sei lá, 30 clientes foi muito, mas esse ano eu estou voltando, então, por exemplo, em uma semana eu atendo 3, 4 clientes no máximo, porque eu tenho que focar em outros projetos, então eu estando atendendo eu não consigo fazer isso, né? Então eu precisei de fato delegar esses atendimentos para as minhas colaboradoras e ter mais tempo para focar nos meus outros projetos. Isso para ti foi um desafio muito grande? Foi. Foi um momento de transição muito grande, porque eu tinha o meu nome atrelado à minha marca. Então, as pessoas sempre procuravam mudou, a né? gel. Cílios Essence. Cílio Essence, exatamente. E eu precisei fazer isso para tirar o foco da empresa da gel. E isso foi muito difícil para mim, porque quando você tem um ego muito grande, né, você quer aparecer. Sim. E eu queria. E ao mesmo tempo eu não queria que as pessoas procurassem só a mim. E eu precisei trabalhar isso em mim, eu confesso que era um defeito. E eu consegui. Hoje as minhas clientes têm total tranquilidade de fazer os procedimentos com o time. Então, sempre que necessário, eu tô lá ajudando. Esse período de dezembro, né, que tem uma alta demanda. Mas, normalmente, eu não atendo. Eu foco nos cursos e na gestão do negócio, que a gente sabe que requer uma atenção especial, né? Com certeza. E esses teus novos projetos incluem o marketing digital, né? Que é o que a gente vai falar agora. Exatamente. Como é que tu vê esse novo mercado? Tu vê ele com uma proporção gigantesca, né? Exatamente. Ano passado eu busquei ajuda, né, de pessoas para me ajudarem a escalar o meu negócio no digital,
porque o negócio físico, ele me limitava, né? E eu sempre quis ajudar outras pessoas a entenderem mais sobre esse mercado leste. E foi aí que eu comecei com os cursos. Nesse mês, a gente deu uma pausa no que tange os cursos online, porque eu tô com projetos no que envolve cursos presenciais. Então, eu nem posso dar tantos spoilers, mas a gente tá com muita novidade. Aproveita, gente. Pois é, então tem muita coisa vindo nos próximos dias, meses. Eu nem te falei, mas eu também tenho loja de produtos. Então, Sim. são basicamente esses 4 braços que hoje me mantêm, né? O físico, prestação de serviços, curso online, curso presencial e a loja. São basicamente essas 4 fontes de renda. E é muito difícil você estando no operacional conseguir gerir tudo isso. É difícil, não. É impossível, né? É impossível. Você ficar ali focada no seu cliente para prestar um bom atendimento, né? Sei lá, 8, às vezes eu particularmente atendia mais de 8 horas por dia, né? Já cheguei a começar a atender 8 e terminar 22, né? Então, como que eu ia conseguir crescer? Como que eu ia conseguir ver, de fato, a empresa por fora? Impossível. Impossível. Entendeu? Então, eu digo que é impossível. Quem quer crescer realmente tem que começar a delegar e a montar equipe, né? Ao contrário disso, realmente fica tudo muito limitado, né? Sim. E falando de marketing, hoje Sim. a gente vê na nossa área a importância, não na nossa área, eu acredito que em todas as áreas são importantes o marketing digital. Porém, a gente percebe ainda que existem muitos profissionais competentes, com competência técnica, né? Mas não tem essa visão da importância, né? Que através das divulgações, do marketing em si, querendo ou não, a maior forma da gente prospectar clientes, né? E como que tu abriu esses teus olhos? No início, tu tinha essa visão ou não? Depois que tu realmente entendeu, tu disse, caraca, aqui é a minha virada de chave, é onde eu vou começar realmente a alavancar o meu negócio. Tu tinha essa dificuldade de divulgar, de entender o que tu fez pra se posicionar? Eu sempre tive tranquilidade de falar, de aparecer. Lógico que no começo eu ficava nervosa, não tinha tanta tranquilidade, mas eu já entendia que de alguma forma eu precisaria disso ali pra me ajudar, até porque hoje o meu negócio, ele não tem uma fachada, né? Hoje fica no centro empresarial. Então, o que eu preciso é de alguma coisa que me mostre pras pessoas. E por exemplo, vou te dar aqui um exemplo de panfletagem. É algo que você não consegue medir, né, metrificar os resultados e que em grau de escala é muito difícil. E a internet, ela consegue te mostrar para as pessoas. E a gente entende que as pessoas, elas precisam se conectar com pessoas. Como é que as pessoas vão me procurar se elas não me conhecem? E eu vejo isso como uma forma muito fácil, não necessariamente fácil, mas que é mais tranquila de conseguir esse contato com as pessoas. Né, exatamente. Verdade. Que antigamente eu digo que era meio braçal. Isso. Né? Hoje não, é mais confortável, vamos dizer assim, a gente conseguir prospectar realmente clientes através da internet. Exatamente. E para quem tá começando, que não tem contato nenhum com essa área, né? O que é que você indica? Buscar uma agência? Existem hoje também cursos online, né? Tu acha que funciona, que dá certo, aprender? Tu pode até falar do Silas, né? Da agência de vocês. Que é hoje quem me ajuda com o meu marketing. Eu precisei delegar, de fato, essa função, porque são vários negócios tocando ao mesmo tempo, então eu não conseguiria aparecer em todos, preparar conteúdo para todos. Então, hoje eu tenho alguém que me ajuda, mas eu acredito que as pessoas, normalmente, quem tá começando, não tem aquele aporte financeiro para investir numa agência. Então, o ideal é que as pessoas busquem ajuda para que, pelo menos, elas consigam fazer isso sozinha, né? Hoje eu conto com a ajuda do Silas, que é o meu namorado. Ele me ajuda tanto nos projetos físicos, né, nos negócios físicos que eu tenho, quanto nos negócios digitais. E isso virou muito a minha chave. A maneira que eu me posiciono na internet mudou depois disso. A maneira que as pessoas me veem também mudou depois que a gente fez essa transição. Então, é algo que para mim foi essencial e que se eu precisasse reinvestir, eu reinvestiria novamente, porque foi uma virada de chave. E qual é a tua dica pra quem tem vergonha? Pra quem tem vergonha. Só fazer, hein? Não tem segredo. Você precisa fazer.
tem muita gente que vem com aquelas travas de aparecer nos stories. E isso é algo muito natural, mas você só vai conseguir mudar essa realidade se você for lá e fazer, né? Então vai lá, grava, não precisa ficar olhando o tempo todo, só vai lá e posta, né? Com o tempo você vai conseguindo falar com mais naturalidade, com mais tranquilidade. Monta um roteirinho, se puder também, se quiser gravar. Mas não tem segredo, não. É você ir lá e fazer. Perfeito. Gel, quais erros ou qual erro você cometeu aí dessa tua trajetória que hoje tu pensa, caraca, se eu tivesse essa cabeça eu não teria feito, entendeu? Eu acredito que foi a questão do curso que eu te comuniquei, que eu demorei para investir em um curso bom. Eu precisei abrir os olhos de uma outra maneira. Então, eu acredito, Paula, que se naquela fase eu estivesse de fato investido num curso bom, era muito provável que eu tivesse escalado meu negócio muito mais rápido. Eu não tenho pressa, eu sou muito nova, né? Então tem muita coisa. Eu tô me sentindo uma idosa perto dessa bebê, porque eu tô com 31. Faz 10 anos de diferença, quase 10 anos mais velha. E qual foi o divisor de águas na tua vida? Aquele momento que tu disse sim. Caraca. O que eu vejo é que o meu negócio, ele foi, de fato, um divisor de águas na minha vida. Foi o momento em que eu evoluí de uma maneira surreal. Então, a maneira que eu precisei fazer essa mudança de abrir o meu negócio foi de uma maneira muito brusca. Não vou conseguir detalhar tudo assim, mas eu não estava preparada para empreender. E eu precisei sair muito rápido do negócio onde eu atendia na época. Então, eu tive basicamente um mês. Imagina, um mês. E eu tava com sangue nos olhos porque eu queria que fosse no shopping. Eu não sabia como, mas eu já tinha na cabeça, vai ser no shopping, então eu tenho que dar meu jeito de, nesse período de um mês, fazer isso acontecer. E eu consegui, então, essa transição, ela me trouxe muita maturidade e eu consegui entender muitas coisas que antes eu não entendia, inclusive no que tange empreendimento, né, Paula? Eu sempre falo, na verdade, eu não sei se tu já leu aquele livro, O Mito do Empreendedor. Não. Mas ele fala sobre a ilusão que a gente tem de achar que pelo fato de nós sermos bons em uma determinada área, nos dá a liberdade de empreender naquela bendita área. Então, eu imaginava que pelo fato de eu fazer cílio, eu poderia empreender na área e conseguiria gerir isso tranquilamente. Eu vou ler e esse não livro, é. Perfeito. Ele fala Concordo com isso. Uhum. Apesar de não ter lido, mas não o que ter tu lido. falou, eu concordo. A gente precisa desenvolver outras habilidades, né? Então, quando eu fiz isso, eu já tinha algumas noções, mas eu não tinha todo o conhecimento que eu tenho hoje. Então, eu precisei estudar muito, entender muitas coisas, principalmente no que tange gestão de pessoas, porque a gente sabe que o que move o negócio são as pessoas, os clientes, os teus colaboradores. Então, se você não consegue... O negócio é formado de pessoas, né? Então... 4 paredes é só a ilustração. Exatamente. Então, foram coisas que eu precisei, de fato, aprender. Hoje, dentro do teu negócio, o que tu acha mais desafiador realmente é pessoas, né? É equipe, são os conflitos. E hoje, como tu lida com isso? Olha, eu precisei fazer alguns cursos para aprender, porque eu tinha dificuldade, eu já entendo de onde é a raiz disso, de fugir de conflitos. Então, era algo muito natural. Se eu precisasse dar um feedback, às vezes eu não conseguia dar esse feedback. Problema de quem é analista comportamental. Já estou querendo aqui identificar o perfil de Gel. Meu Deus, você tem problema, né? Eu não, já vou logo e falo. Eu tinha. Hoje eu já consegui modificar isso, mas antes eu fugia e eu consegui entender a raiz disso lá na minha infância. Agora eu imagino o desafio que era pra ti, né? Porque... Querendo ou não, o que a gente mais faz quando tem equipe, quando tá empreendendo, é dar feedbacks. Dar feedbacks. Né? Às vezes diariamente. Tipo, um bom dia, um feedback, né? Exatamente. Boa tarde, um feedback. E boa noite, o feedback. Tchau, vai embora com seu feedback pra você pensar. Então, diariamente, o feedback, ele tem que rolar. Então, eu acredito que esse deve ter sido realmente teu maior desafio, né? Foi. Em relação à questão de equipe. Mas hoje... como tu falaste, tu buscou cursos, né, pra se desenvolver. Então, hoje isso não é um problema mais pra ti. Tu consegue realmente
tá dando esses feedbacks, gerir a tua equipe? Consigo. O que eu via antes, Paula, é que eu falhava no treinamento, às vezes na contratação e às vezes no treinamento. Então, eram alguns detalhes que me incomodavam e que eu poderia evitar se no treinamento eu já tivesse feito aquela observação, aquilo que eu gostaria que fosse feito, né? Então, hoje, tendo essa visão que eu tenho, me poupa muita energia, porque eu ganho velocidade no que tange o treinamento do time. A gente sabe que não é que você nunca vai precisar fazer alguma observação, mas se você consegue dar velocidade naquilo que você já sabe que vai acontecer, o ideal é que você faça, né? E antes eu não tinha essa visão, então eu perdia muito tempo falando coisas que eu já poderia ter falado antes, sabe? E Sabe o que eu tô fazendo agora? Eu vou fazer uma reunião com um colaborador, eu coloco tudo num PDF. Na hora que ele me vira as costas, chega no celular dele. Tudo que ele falou, tudo que ele concordou, tudo que a gente acertou. Pra não dar, né? Ai, eu não lembro de ter falado isso. Entendeu? Ai, eu esqueci. Tá lá no PDF. No Foi você PDF. que falou, entendeu? Então, assim, às vezes a gente tem que chegar ao ponto de ter que registrar praticamente todos os feedbacks, né? Tudo que a gente falou para aquele colaborador. Porque realmente eu acredito que um dos maiores problemas, né, de uma empresa é as pessoas, né? É você saber realmente ali levar as pessoas, identificar o perfil das pessoas, saber como conversar, porque a forma como você conversa com um colaborador não vai ser a forma como você conversa com o outro. São linguagens totalmente diferentes. É aquela história, com um eu falo, com o outro eu desenho, com o outro eu tenho que falar e desenhar. É mais ou menos assim, entendeu? Então, assim, pra mim, hoje, eu acredito que não hoje. Eu acredito que esse desafio é um desafio que vai ser sempre, né? Enquanto você empreender, esse vai ser seu maior desafio. Não tem como. Se você não quiser ter esse desafio, não empreenda. Não empreenda. Pronto. A questão é, aprenda a lidar com isso. Busque ferramentas para resolver e para amenizar esses conflitos diários, né? E essa questão de, tipo, esqueci, não me falou, não sei disso, não. A gente tem que buscar soluções. Mas esse problema vai existir, não tem jeito, não. Eu não sei como funciona hoje lá no teu negócio, mas eu procuro muito entender sobre os temperamentos das pessoas que estão comigo, porque isso influencia, Paula, inclusive na maneira que eu falo com elas, né? Tem pessoas que você pode chegar e falar abertamente que a pessoa não se ofende, ela ouve, ok, é isso, eu vou lá e vou fazer. Mas tem pessoas que o temperamento delas já é de quem é mais emotiva, então se você fala num tom diferente, ela pode se sentir ofendida. Então tudo isso você precisa entender para conseguir lidar com os seus colaboradores. Então não é só você contratar, é você entender o perfil da pessoa que tá entrando no time, inclusive pra harmonia do todo, né? Porque eu não sei se tu sente isso, mas às vezes o time tá tão unido e você traz uma pessoa e essa pessoa acaba bagunçando. Da mesma forma quando você tira alguém do time, entendeu? Quando tá sentindo que tá alguma coisa empacada, que tem alguém ali que não tá na mesma sintonia da equipe, que já tá desmotivando, quando você tira aquela pessoa, pronto. O ambiente muda, o clima muda, parece que todo mundo começa ali a se unir de novo em prol do teu objetivo, entendeu? É aquilo que eu já li, que eu concordo. Contrate devagar e demita rápido. Exatamente. Você precisa... A gente consegue, Paula, prever muitas coisas e... Eu não tô conseguindo lembrar a palavra correta, mas você consegue fazer com que muitas coisas não aconteçam se você fazer um bom processo seletivo, porque tem coisas que você o treinamento... evita perdas, né? Isso, tem coisas que o treinamento não conserta, questões comportamentais mesmo, então... Perda de tempo e perda de dinheiro, porque uma péssima contratação, ela te faz perder muito dinheiro. Então, é algo que a gente precisa, de fato, analisar muito bem a pessoa que a gente tá trazendo pra junto do time, mas quando aquela pessoa já não tá colaborando com o time, mesmo que você tente ações de resgate, você entende que já não faz mais sentido, que tá trazendo problema pro time, trazendo problema pra empresa, aí a minha visão é que você, de fato, precisa desligar a pessoa até pro convívio. Imediatamente. Eu acredito, eu tenho uma regrinha na empresa, né? Eu dou 3 feedbacks. 3 feedbacks. Entendeu? Gostei.
tipo, de coisas sérias. Uma coisa é um feedback ali, olha, isso aqui são coisas muito Sim. pontuais do dia a dia. Agora, problemas recorrentes, né? Que ali já tá complicando, que você tipo, fala como sério, sei lá, aqueles problemas sérios. Pessoa, falta de caráter, mentira, enfim, essas coisas que são inegociáveis dentro de uma empresa. E você aconteceu uma primeira vez, vai lá e conversa. Olha, não aceito isso. Segunda vez, pá. Terceira vez, tchau. Entende? Então, é 3 feedback e uma demissão. Hoje eu penso desse jeito. Eu já não tenho muita paciência, porque antigamente, eu não vou te dizer que eu sempre fui assim, eu não tenho problemas em dar feedback, eu não tenho problemas em falar o que penso. Às vezes, na verdade, eu tive que mudar um pouco isso, porque eu falava até demais, né? Eu falo demais. E aí, quando eu me espanto, eu não tinha aquele filtro, sabe? De falar. Hoje não, eu já procuro as palavras, já vejo como que eu vou falar pra fulano e tudo mais. E antes, né, eu chegava e pá. Entendeu? Era mais ou menos assim. E aí, mas eu tinha um problema. Eu não tinha essa visão, na verdade, essa percepção de que eu manter aquela pessoa ali por meses ia me trazer grandes perdas, né? Perdas financeiras, até perdas de colaboradores que você sabe que são bons, que dão excelentes resultados, mas o fato de você ser omissa e de permitir que pessoas que estão ali na sua empresa, que não valorizam o trabalho em equipe, que realmente não têm uma postura profissional, acaba o quê? Acaba prejudicando outros colaboradores que são bons. E esses colaboradores, querendo ou não, é como se eles ficassem ali revoltados. Isso aconteceu comigo, tá? E aí acaba pedindo a demissão. Porque não é pela empresa em si, mas pela equipe, ou seja, pelo aquele fulano, aquele ciclano ali que tá, querendo ou não, prejudicando o desenvolvimento daquele colaborador que é bom. Então, quando você é omisso dentro da sua empresa e você não age realmente rápido, você acaba perdendo dinheiro e acaba perdendo, querendo ou não, uma boa equipe. Exatamente. Então, hoje, quando eu vejo, antigamente eu não fazia isso. Eu deixava ali, eu empurrando com a barriga, que nada, vai se agitar, que nada. Não ajeita não, gente. Tá? Tem hora que a gente tem que perder realmente a paciência, não tem que mais dar oportunidade. E tchau, demite. Agora, a gente consegue ter essa visão, mas no começo não é tão claro. Não é tão claro. Mas foi o que tu falaste. A gente tem que fazer o quê? Entender o que a gente não é bom, buscar conhecimento, desenvolvimento para que você se torne. Você pode não ser, mas você pode se tornar. Exatamente. Entendeu? O ruim é quando você não tem consciência de que você não tem certa habilidade. Aí realmente complica. E o grande problema, Paula, é que as pessoas às vezes não buscam esses conhecimentos. Elas sabem que precisam, mas acham que aquilo não vai fazer tanta diferença. E é justamente por isso que o negócio não evolui. Porque você não procura evoluir como gestor, né? Como líder. Então, se o líder não evolui, o negócio não vai evoluir. Não tem como. Gel, e qual foi teu maior ganho em todo esse percurso? Hoje. Até hoje, aqui, esse exato momento. Qual foi teu maior ganho? Eu acredito que a minha evolução pessoal mesmo. A pessoa que eu me tornei, né? As pessoas que conhecem a minha história sabem disso. A pessoa que eu era antes, super imprudente em tudo, assim, não tinha muita perspectiva. E hoje eu me tornei uma outra mulher com uma visão diferente, graças às experiências que eu vivi e às pessoas que passaram pela minha vida e passam. E eu sou muito grata a tudo que me aconteceu. Os bons momentos, os momentos ruins também, porque eles formam aquilo que a gente é, né? Gel, e ter uma equipe realmente é muito desafiador, né? Como a gente sabe, é o maior desafio. E hoje, como que tu lida com isso? Né? Feedbacks a gente já falou, que era um problema pra ti. Mas não é só feedbacks, tem a questão de treinamentos, recrutação de candidatos. Hoje, né, como que tu faz? Para recrutar, é você mesmo quem faz? Você contrata uma equipe? Hoje você já se sente com essa habilidade? Eu precisei desenvolver. Eu acredito que daqui a pouco eu vou precisar de pessoas para me ajudarem nisso também. Mas por enquanto sou eu que faço esse recrutamento. E o treinamento também. Antes eu delegava, mas eu sinto que tem algumas coisas que eu preciso estar lá. E organizando os processos da empresa, eu consigo ganhar velocidade nisso, nesse treinamento. Então, uma secretária, por exemplo, eu consigo treinar ela em 4 dias e tá tudo certo, né? Lógico que a gente precisa continuar acompanhando. Seria um treinamento básico, exatamente, né? Mas eu consigo já dar toda a visão do negócio, que antes, Paula, eu passava um mês e a profissional não tava como eu queria.
tinha muita coisa solta ainda, e isso me deixava Porque, nervosa. na verdade, veja bem, na verdade, eu acredito que isso que tu acabou de Aham. falar tá muito atrelado ao empresário não saber nem o que ele quer. Entende? Então, o que que acontece? Quando tu não sabe o que tu quer, qualquer pessoa serve pra estar ali na recepção. Porque, às vezes, você só tem um espaço... Aí, eu preciso, não quero mais atender telefone. Tem gente que é assim, né? Eu não quero mais atender telefone, não quero mais... Não tô mais com paciência pra responder o WhatsApp. Vou contratar uma secretária. Aí, acha o quê? Que vai contratar a secretária, vai colocar lá... E Contrata ela vai uma ficar. amiga. Uma Geralmente amiga. é assim, Pronto. né? Perfeita essa colocação. Aí contrata uma amiga e deixa lá. Ou seja, a pessoa acha que é só dar o telefone, ela vai responder e pronto. E não. Quando a gente tem um negócio que a gente realmente leva a sério, a gente sabe quais são os resultados que a gente quer ter. A gente tem critérios para fazer uma contratação, a gente entende, sabe qual é o perfil que aquela pessoa tem que ter para ocupar aquele cargo. Né? E aí a gente vê que realmente o negócio vai dar resultado. E aí, puxando o gancho do que tu falaste, passava um mês, a pessoa não sabia fazer nada. Não sabia fazer nada. Graças a Deus, eu nunca fiz isso de contratar uma amiga só porque é amiga. Eu sempre tive essa visão de, deixa eu ver se a pessoa sabe pelo menos escrever, né? Deixa eu ver se ela sabe o que ela tá fazendo. Então, eu já sabia que tinha algumas coisas que eu precisava analisar no perfil dessas pessoas que eu ia contratar. Mas antes eu não tinha velocidade no que tangia o treinamento, né? Eu não organizava os processos. Né? Então, era assim, olha... Tá aqui o WhatsApp, responde as mensagens e vai agendando aí as clientes. Eu não entendia que tinha todo um processo, de que tinha um passo a passo a ser seguido. Então, hoje em dia, tem de fato um passo a passo, até as etiquetas, o jeito que tem que agendar, o que você tem que olhar para agendar a cliente. Então, tudo isso eu consigo já passar de maneira mais rápida, porque eu entendi a importância e eu organizei os processos. Então, a minha comunicação se torna mais rápida, o treinamento se torna mais rápido. No que tange as lashes também, eu tenho todos os processos, então... eu sou tão criteriosa até na maneira que ela dá o bom dia pra cliente, no que ela vai falar na apresentação dela. Então, antes eu ficava insatisfeita porque ela só dava bom dia e a pessoa já ia deitando na maca. Sim. Então, hoje... Tem muita questão de sentir o cliente, né? Então, hoje, eu já consigo dar esse feedback. Olha, no treinamento eu já falo. Você vai chegar, vai falar assim, assim, assado pro cliente, vai perguntar isso. Então, script, né? Já tem o script, e isso também tem nas técnicas, né? O profissional que hoje trabalha comigo, ele pode vir com a técnica dele, mas ele aprende a técnica do Essence. Então, tem o treinamento com as lashes e tem o que precisa ser feito, o que não pode ser feito, para elas entrarem de fato no nosso padrão. No padrão Cílio Essence. Eu acredito que tem que ter esse script, sabe? Por quê? As pessoas acham que vão atender do jeito delas. Tem muito isso. Quando eu comecei meu negócio, era assim. Cada um falava do seu jeito, fazia do seu jeito. E não, você tem que ter um padrão. Aí o chato, quando a gente quando você constrói um padrão, né? Seja de procedimento, seja de qualquer outra coisa dentro da sua empresa, as pessoas, elas começam a ter resistência para seguir aquilo. Isso acontece contigo? Graças a Deus, não. As pessoas se adaptam muito fácil, porque eu sou muito incisiva naquilo, né? Insistente. Então, tem que ser assim. E quando não é assim, eu fico... Mas por que eu pedi pra ser assim, né? Então, eu tenho mais tranquilidade em relação a isso. E o meu time, Paula, que hoje tá comigo, elas são... As lashes, por exemplo, estão comigo há mais de um ano. Eu só tenho uma nova funcionária que tá há uns 4 meses. E também foi uma escolha muito assertiva, então... Como tu faz, Gel, pra... segurar os teus colaboradores a longo prazo? Porque a gente sabe que na área da estética é realmente um pouco complicado, né? Muito complicado. Paula, tem pessoas que acham que só o dinheiro é o suficiente. E, de fato, não é. O dinheiro não segura o colaborador. É claro que o retorno financeiro é importante, mas a união do time é algo que é muito importante, e você explicar que existe um grau de escala, que ele pode ter aquela oportunidade se ele fizer e desempenhar um bom papel. Porque o que eu senti, sendo bem honesta, quando eu atuei em outros espaços, inclusive, Paula, isso foi algo muito importante pra mim, já ter passado por outros lugares, porque eu aprendi o que fazer e o que não fazer. Então, eu acredito que a maturidade que eu cheguei no meu negócio com alguns conhecimentos foi graças a essas experiências que eu tive. Então, eu consegui entender que se o meu colaborador ele tem um perfil mais empreendedor, se eu não der oportunidade para ele de empreender dentro do meu negócio, ele vai empreender fora, né? Então, eu
já consigo entender que tem alguns profissionais que para ela ganhar, sei lá, R$2.000 tá bom e isso ali pra ela é o suficiente, mas tem profissionais que tá com sangue nos olhos, que quer mais, e se você não der oportunidade pra eles escalar no teu negócio, ela vai empreender sozinha, né? Ela vai empreender Então sozinha. é isso que eu já consigo entender. E aí também tá a importância da tua empresa crescer, né? Porque quando a tua Aham. empresa cresce, tu começa a comunicar pra tua equipe, né? Que Esse ali crescimento. existe possibilidade também do teu colaborador crescer. Porque se você tem uma empresa limitada, se o teu colaborador ele tem uma visão empreendedora, o que vai acontecer? Ele vai olhar para aquilo ali e vai dizer assim, eu vou ficar aqui para quê? Se o que eu almejo é grande, se o meu desejo de crescer é gigantesco, se a empresa da qual hoje eu faço parte não está crescendo, qual a possibilidade que eu vou ter de crescer junto, né? Então, por isso que é importante, inclusive, a gente ter planos para o futuro da empresa, entender onde eu quero estar daqui a 1 ano, onde eu quero estar daqui a 2 anos, quais as ferramentas eu vou ter que buscar para estar lá, o que eu vou ter que investir de tempo, de dinheiro para isso acontecer e passar essa visão pro time. Hoje eu não tenho medo de passar a visão da minha empresa pro meu time, o que eu tô fazendo, o que eu pretendo fazer, porque eu sei que elas vão me ajudar nesse crescimento, dando ideias e, claro, tendo oportunidades também. Então, eu não posso chegar, por exemplo, para uma colaboradora e dizer, olha, tu vai ser líder técnico. Não, tu vai ser uma possível gerente. Mas eu explico que no futuro nós teremos oportunidades de crescimento e quem melhor se destacar vai ter essa oportunidade de escala. E aí cabe ao profissional, né, fazer a sua parte, é claro. E, inclusive, isso serve pra motivar o time. Com o time, certeza. né... Cara, que massa, daqui a algum tempo vai ter isso aqui, eu quero ser isso. Às vezes as pessoas elas têm uma percepção, mas às vezes não tão clara do quanto a tua empresa cresceu. Por exemplo, às vezes tem gente que não tem essa visão, final de ano, vou fazer só uma confraternização, mas não por que mostrar um gráfico, né? Do quanto a tua empresa cresceu naquele ano, a comparação dela de 2 anos atrás, de 3 anos atrás, de 5 anos atrás, para que as pessoas possam ter uma visão de, poxa, se ela cresceu tudo isso nesse período, como ela vai estar daqui a 5 anos? Então eu quero estar aqui. Tá aqui. Entende? Então tem que ter essa visão. O colaborador, ele precisa ter essa visão, senão ele não fica. Por exemplo, hoje, tu consegue ter esse planejamento anual, por exemplo, a tua empresa. Tu sabe exatamente como você deseja, né? Que ela esteja daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos. Tu tem essa visão? Tenho essa visão. Eu tinha um planejamento para minha empresa para esse ano que eu já modifiquei e precisei comunicar pro time. Olha, a gente vai fazer assim a partir de agora, porque vamos precisar mudar isso. E elas super entenderam, estão abraçando a ideia junto comigo. De um outro empreendimento, né, no que tange cílios também, mas elas abraçam a causa junto comigo e o massa é que eu consigo dar essa percepção pra elas. Eu tava até conversando com o meu namorado ontem, que hoje o Cílio Sense não é meu. O que eu posso dizer que isso aqui é meu, é o que tange os cursos, a loja, que eu coloco a mão na massa nisso ali, mas no Cílio Essence, no estúdio, o negócio é delas. Elas que estão lá lidando 24 horas com os clientes, conversando com o cliente, pessoalmente. Então, o financeiro delas também, né, dependem daquilo. Então, se ela produz, ok. Se ela não produz, ela não recebe, porque, enfim, o colaborador, ele recebe pela produção, né, daquilo que ele tá fazendo. Então, cara, que massa. Hoje, o meu negócio é o negócio delas também. E eu consigo passar essa visão de que elas são parte disso. E é por isso que elas têm tanto amor e carinho. Pertencentes. Né? E eu vejo que tem um amor pela empresa, sabe? Que elas não estão lá só pela grana, mas por acreditarem, pela tranquilidade que o negócio passa também. Então, eu sou muito grata pelas pessoas que estão no meu time, inclusive. Beijo, meninas. E qual a tua visão em relação à questão de... remuneração no nosso mercado da beleza, né? Comissionamento. Isso. O que tu achas em relação a isso? Que seria mais viável? Porque é uma dúvida de quem tá começando, né? Como que eu vou trabalhar? Como que eu vou buscar uma parceria? Como que eu vou oferecer o meu trabalho? Será que eu aceito essa proposta? Será que eu não aceito? Né? Qual é a tua dica aí pra quem tá começando? De como começar? Olha, por exemplo, no salão parceiro, né? No salão parceiro. Eu acredito que pra quem tá começando como profissional, não pra quem tá empreendendo, mas pra quem é profissional, talvez esse seja um bom caminho, porque empreender não é fácil. Então, se você não quer buscar habilidades e acha que, enfim, trabalhar num espaço vai ser bom pra ti, vai, né? Existem formas dessa remuneração.
Pode ser tanto CLT com um comissionamento, né, com metas, ou o salão parceiro. E o que eu adotei na minha empresa foi o salão parceiro. Ano passado, quando eu passei pelo que eu passei no que tange a equipe, na verdade foi de 2020 para 2021, porque eu abri a empresa em agosto de 2020. Foi quando eu passei ali por algumas turbulências com colaboradores. Então, eu pensei, cara, eu vou assinar a carteira de todo mundo, porque todo mundo, ninguém vai sair assim da noite pro dia. Agora todo mundo é meu. E aí, conversando com o contador, cara, CLT não segura ninguém. Né? Se o colaborador não quiser fazer parte, ele vai pedir demissão e ok, eu não tenho muito o que fazer, né? Então, eu entendi que esse era o melhor recurso para mim, o salão parceiro, e é o que eu utilizo hoje dentro da minha empresa, né? Sim. O comissionamento das colaboradoras, elas recebem pelo que elas produzem. Certo. Você já teve algum problema com esses contratos? Não, graças a Deus não. O que me frustrou é porque antes eu não tinha contrato e a pessoa, por eu não saber dar feedback, aquilo que eu te comuniquei, eu comuniquei da maneira errada. Eu reconheço o meu erro, né, como gestora. A maneira que eu comuniquei não foi legal e a pessoa se sentiu ofendida, mas ela não comunicou isso, ela ficou guardada pra ela. E ela ficou uma semana doente, então ela ficou uma semana afastada, mas na semana seguinte ela teria agenda, né, pra ter procedimentos. E aí, ela atenderia a segunda, quando foi no domingo ela me falou, eu não vou mais. Nossa. E aí, na segunda-feira, ela já tava com o logo criada pra própria marca dela, com um monte de coisa. Eu fiquei, what? Como assim, cara? A pessoa já tava se organizando pra ter o próprio negócio e nem tinha me comunicado. Então, é por isso que é importante, inclusive, tu conversar com os teus colaboradores pra entender a visão dele. Com certeza. Porque hoje eu tenho a visão que, cara, se minha colaboradora quer empreender, quer abrir o negócio dela, eu vou fazer o quê, cara? Não tem... Se eu não dou oportunidade pra ela, ela vai. Ela vai. Ela vai, então... esse foi um dos probleminhas que eu tive, né, na época. E aí, isso me serviu. Cara, eu tenho que estudar isso aqui. Porque se eu não mudar, o negócio vai ficar feio, Tem uma né? outra situação que eu quero saber, na verdade, como que tu lida com isso. Porque foi um problema pra mim no começo, quando eu comecei com essa questão da parceria, que é a questão de horários, né? Geralmente, quem é salão parceiro só quer ir quando tem um horário lá agendado, Sim. né? E como que tu lida com isso? Hoje isso é um problema pra ti? Tu tem alguma estratégia? Ou tu tem regras internas dentro do teu estabelecimento? Como é que tu faz? Olha, é muito raro as minhas parceiras não terem atendimento às 9 da manhã, que é o primeiro horário. Então, quando elas não têm atendimento, eu deixo elas livres, né? Pra, enfim, fazerem alguma coisa ou ir a alguma consulta. Porém, quando isso acontece, se ela precisa fazer alguma coisa externa, ela precisa me passar essa informação pra gente colocar ausência na agenda, porque a gente sabe que tem essa flexibilidade, Sim. né? Se ela quer ir no médico, fazer alguma coisa do tipo. Mas ela precisa estar disponível. E o que é que eu falo estar disponível? Olha, se você não tem cliente às 14, eu não vou te obrigar a estar aqui no estúdio às 14. Porém... Não, pode falar. Porém, você precisa estar disponível. Então, com até 1 hora de antecedência, se a cliente agendou, você precisa estar disponível para atendê-la. Então, sei lá, é 12h30 e 14 horas tem a cliente. Você tem que estar disponível. Você pode não estar no estúdio, mas você tem tempo para estar. Então, isso pra gente é muito tranquilo. Ah, tá. Eu tenho um problema com isso. É, né? Não, eu tinha um problema, né? Logo quando eu comecei e tudo mais. Por quê? O que que acontece? Hoje eu tenho uma central de atendimento. Eu acho que a gente até conversou sobre isso, né? Uma vez, enfim, tu me perguntou alguma coisa. E aí, hoje eu tenho uma central. Então, a venda, ela acontece o tempo todo. Sim. E, às vezes, não tem, sei lá, não tem cliente agendado às 13 horas. Mas as meninas estão ali vendendo o tempo inteiro. Então, o encaixe. Então, imagina a logística de ter que... Fulana, tem um cliente. Ah, eu não posso porque eu tô não sei aonde. Não. Gente, pra mim não funciona. Não funciona. Não tem como. A pessoa que vai trabalhar comigo, ela já tem que saber. Ela tem que ter compromisso. Olha, teu horário vai ser de 9 às 17. Então, de 9 às 17, você precisa estar disponível. Por quê? Relocamento de cliente de um horário para o outro acontece. Captação imediata de cliente que quer fazer naquela hora. Então, quando a gente para pensar, né, no final do mês, para pra pensar, às vezes tu tem perdas pela essa flexibilidade que tu dá pro teu colaborador. Então, isso pra mim era um problema, só que depois eu disse não.
minha empresa, minhas regras, né? Então, quem quiser ficar aqui tem que seguir as minhas regras. Ao contrário disso, nem assinar um contrato comigo. Então, eu já elimino bem aí. Então, quando a gente coloca, por exemplo, um contrato na frente de um colaborador, a primeira coisa... Gente, já aconteceu. Real isso, aconteceu. Tá bem aqui com o contrato. Meu bem, tá aqui. 24 horas para você ler esse contrato. Nunca mais voltou. Sério, Paula? E eu converso olho no olho, porque tem que ser olho no olho, entendeu? O que eu aceito, o que eu não aceito, o que é negociável, o que é inegociável. Então, assim, isso poupa muito estresse. Com toda a certeza. E aí eu percebi, cara, eu não vou ficar escrava, né, de equipe, de colaborador, ter que organizar os horários de acordo com a vida do colaborador. Então, imagina, vai chegar um momento que você tem inúmeros colaboradores. A energia que aquela tua recepção ou a tua central de atendimento vai ter pra estar ligando 10 vezes pra aquela pessoa atender, porque às vezes olha o telefone e não atende, né? Pra responder uma mensagem, pra saber se ela tá disponível ou não. Aí olha o tempo que você tem pra saber se o colaborador tá disponível, pra saber se vai dar certo, pra comunicar a cliente. Aí a cliente diz que sim, tá tudo bem. Aí você volta pro colaborador e diz assim, então, tá tudo ok. Gente, só isso aí já levou muito tempo, é muito desgaste, entendeu? Eu te entendo. Então, pra mim, isso não funciona. Talvez um dia tu lembre dessa nossa conversa. Quando tu tiver com uma equipe bem maior, tu vai dizer, cara, o que Paula falou pra mim tá fazendo Faz muito sentido. Então, vai chegar um momento que tu vai ver que isso desgasta muito a tua energia e a energia de quem tá vendendo, de quem tá negociando, que de fato o foco tem que ser a venda. Querendo ou não, pô, a pessoa trabalha por comissão, por produtividade, no mínimo ela que tem que estar com interesse. Esses horários muito flexíveis, né? Esses horários muito flexíveis, eles acabam muitas das vezes atrapalhando. Não que o colaborador tem uma consulta. Poxa, se tu tem uma consulta na semana que vem ou daqui a 10, 20 dias, avisa, bloqueia a tua agenda, não existe problema nenhum. Sim. Eu tenho uma viagem, eu quero tirar uma semana de férias. Gente, avisa com antecedência, não existe problema nenhum em bloquear. Agora, o que não dá é pra pessoa, eu não vou amanhã, eu só vou 10 horas. Amanhã eu quero acordar tarde. Sabe, isso aí não tem como, vira cara, bagunça, não funciona, vira bagunça, entendeu? Eu tinha até te perguntado... Eu tinha te perguntado sobre essa questão de ter uma central de atendimento, que inclusive eu tô fazendo esse investimento essa semana, trazendo outras pessoas para ficarem nesse setor, pegando um outro espaço só para ter a nossa central de atendimento, porque chega um determinado momento que é um volume muito grande de pessoas e a recepcionista, ela já não dá mais conta, né? Sim. De receber o cliente e ao mesmo tempo tá no WhatsApp, tá no Instagram. Porque ela tá de fato ali para receber, né? Recepcionar o cliente. Recepcionar. Que até então eu falava, olha, você é a secretária, então você basicamente recebe o cliente, fica no WhatsApp, mas infelizmente agora não dá mais. Infelizmente não, felizmente, porque a gente entende que o negócio tá escalando, né? Então, se eu preciso trazer mais pessoas pro time pra dar conta do volume, é porque o negócio tá escalando, e esse é um dos investimentos que eu tô fazendo agora, e se Deus quiser, vai dar muito certo. Com certeza vai dar certo, sim. Gel, que bom, muito obrigada por compartilhar toda a sua história, sua trajetória, suas dicas. E eu quero que tu encerre esse nosso episódio aí dando uma dica de ouro para quem tá começando, quem tá começando a empreender, ou quem tá começando realmente a fazer extensão de cílios. Joga aí a tua dica de ouro agora. Vamos lá. Olha pra aquela câmera ali, olho no olho. Ai, deixa eu pensar aqui no que eu posso dar que pode modificar aquilo que vocês veem hoje. Eu acredito que o que as pessoas precisam entender é que não existe nenhum caminho fácil, mas que você consegue criar o teu próprio caminho, né? Com a ajuda de pessoas ou buscando conhecimento daquilo que você ainda não sabe. Então, se você é leste, você precisa de ajuda de outras pessoas para você conseguir escalar como profissional, praticar. Então, não tem segredo, né? Você, de fato, buscar ajuda daquilo que você não sabe e colocar em prática aquilo que você já sabe. Perfeito. Muito obrigada pela tua participação. Eu te agradeço, Paula. Gente, cadê o presentinho, meu Deus? Olha isso aqui.
essa xícara pra você. Ai, Tomar obrigada, seu café Paula. com a nossa marca do podcast. Eu vou tomar leite porque eu não tomo café. Oh, não, meu Deus. Eu até coloquei um bumerangue, café com Paula. E ontem eu falei que eu não gostava de café. Hoje, gente, tá contraditório isso aqui, né? Rapaz, só o papo do café, né? É o papo do café. Tá ótimo, muito obrigada Eu que te pela sua agradeço, contribuição. Paula. Foi um imenso prazer compartilhar minha experiência. E Te vamos conhecer marcar pessoalmente, é verdade, cara. né? Que as amizades hoje em dia são mais online, né? A Do gente quê? encontra a pessoa, fala com a pessoa, acha que já conhece há 1000 anos, mas a gente nunca tinha se Tinha visto se na visto vida. pessoalmente, então a gente tem que Só. marcar um sushi. Só telefone, Só WhatsApp, telefone. ligação. Olha a intimidade, ligação, intimidade. mas pessoalmente nunca. Nunca. Que bom, então, a gente marcar um sushi. Também E vamos gosto de marcar um outro sushi. episódio. A gente pode até definir um tema específico e a Aham. gente fazer ali um podcast só daquele tema ali, voltado para a área do empreendedorismo na área da estética. Aham. E é isso, meu Perfeito, amor. Então. Muito obrigada, Paula. gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até o próximo episódio.